Amor ágape significa amor de Deus nos nossos corações. Amor filéu está baseado no amor de Deus, mas é a amizade, o amor de amizade entre o casal. E o amor eros é o amor sexual, que não inclui só o físico na cama, mas a gente vai ver lá na frente, mas inclui várias coisas nesse amor eros. Por isso que eu deixei ele por último. Por que a gente vai começar pelo amor ágape? Porque se não tiver o amor ágape, não existe filéu e eros. No mundo, quando não tem Jesus Cristo como Senhor e não tem o amor ágape de Deus, não tem o amor eros na sua plenitude, tem apenas o amor carnal. O amor eros, que não é só carne, mas envolve outras coisas, ele precisa que exista o amor ágape, tá? Aí você vira pro Otávio. Otávio, você pode começar lendo amor ágape? Amor ágape. Todo casal em Deus são irmãos em Cristo e por isso precisam orar juntos, tanto nas lutas e nos momentos de angústia. 25. Você pode, Adriana, ler Atos 16, 25? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Bom, antes de nós lermos outro texto, esse texto fala de Paulo e Silas. E aí vocês vão me perguntar, mas pastor, o que tem Paulo e Silas com o casal? Por acaso eles eram homossexuais? Não. Significa que eles estavam numa situação extremamente difícil, porque o amor ágape, ele precisa existir no casal, mas ele existe entre mim e o Otávio, entre a Bárbara e a Adriana, entre o José Arthur e o Márcio, porque o amor ágape é o amor de Deus. Mas o que o casal precisa entender é que antes deles serem um casal, eles são irmãos em Cristo. Se não tiver essa base de que eles são irmãos em Cristo, não existe casamento. Então, quando nós colocamos aqui o exemplo de Paulo e Silas, é porque Paulo e Silas eles estavam passando por um momento muito difícil, né? Eles foram chicoteados, as costas deles dilaceradas, né? Eles foram colocados com os pés e as mãos no tronco e estavam no inferior de um cárcere. Naquela época o cárcere era aberto em cavernas, com umidade, não tinha ventilação quase nenhuma, não tinha iluminação, ratos, então era fétido. Quer dizer, não era muito diferente dos dias de hoje, mas pelo menos hoje tem uma janelinha, tem um pátio para eles pegarem sol, né? Naquela época não tinha nada disso. E eles estavam com os pés e as mãos nos troncos, com as costas ardendo, e olharam um para o outro e eles tinham duas escolhas. E aí? Vamos murmurar? Não, vamos adorar. Então, naquele momento, eles oraram, porque adoração, quando ela falou que ela tem dificuldade de orar, mas tem facilidade em adorar, na hora eu não falei nada e agora é o momento oportuno. Adorar é orar, orar é adorar. Porque a adoração é uma oração. Porque o que é oração? É tudo aquilo que sai dos seus lábios, né? Orar é colocar audível em palavras algo que vem do teu coração. Então, adoração também é orar. Então, eles adoraram ao Senhor, porque havia entre eles uma unidade de amor ágape. E o casal muitas vezes passa por prisões fétidas, por momentos em que as costas parecem que foram dilaceradas, momentos de angústia, momentos que ou o casal murmura ou o casal adora. E o casal, quando ele aprende a orar e a adorar junto nos momentos de angústia,
eles experimentam o que Paulo e Silas experimentaram. Ficaram livres daquelas prisões. Ora, se Paulo e Silas passaram por prisões, então todo casal passa por prisões. Todo casal passa por momentos de extrema angústia, onde o casal naquele momento vai precisar escolher murmurar. E murmurar não é só murmurar com Deus. Murmurar é quando um começa a reclamar com o outro, a discutir, a se ofender. Isso também é uma murmuração. Ou eles escolhem adorar. Não, ao invés de nós discutirmos, ao invés de nós reclamarmos, ao invés de nós murmurarmos, nós vamos adorar ao Senhor, nós vamos orar. O casal precisa aprender isso. Isso só existe quando eles buscam em Deus esse amor ágape. Eles estão mergulhados no amor ágape, no amor de Deus. Bárbara, você pode ler Atos 20, 36 a 38? Por favor. Atos 20, 36 a 38. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Bom, aqui o apóstolo Paulo estava em Éfeso, e ele sabia que ele ia ser preso e julgado, né? Como o apóstolo Paulo foi preso e julgado, né? E você pode falar um pouquinho sobre isso? Esse amor entre os irmãos, José Arthur? Esse amor que havia entre os irmãos ali que estavam orando por Paulo, e eles choraram, se abraçaram. Pode falar sobre esse amor ágape? O que eu posso dizer é que o apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus, ele buscava a face de Deus, ele lia a palavra de Deus, mas não tinha como nós a temos hoje de forma tão, né, ele fez parte disso, dessa história, mas ele também, de tanto dar amor àqueles irmãos, de tanto se dar por aquelas vidas, obviamente aqueles irmãos se apegaram a ele também. Nós temos aí uma expressão muito clara do amor filéu, que é o amor de amizade, o amor ágape primeiramente, mas depois também o amor filéu. Eles se apegaram ao apóstolo Paulo, né? E sabendo o destino que ele teria, eles choraram também, porque o apóstolo Paulo falou, né? Vocês não mais verão o meu rosto. Então nós vemos aí uma demonstração clara do amor filéu de Deus, o amor amizade, o amor que se dá, né? Ele plantou, o apóstolo Paulo fez uma colheita, porque ele plantou e ele começou a colher amor, porque de tanto plantar amor, ele começou a colher amor também depois. E o amor não é só passar a mão na cabeça e dizer que está tudo bem. O amor também, ele direciona, o amor também, ele repreende, o amor também, ele orienta o caminho que você deve seguir. Uma coisa também que nós vemos ali com Paulo, ele era liderança, ele era apóstolo, concorda? E os irmãos que estavam ali com Paulo estavam sendo liderados por ele. Ele era autoridade naquele momento. Mas quando Paulo entendia que, a despeito dele ser autoridade, o fato dele se ajoelhar e receber a oração dos irmãos e eles se abraçarem e chorarem, não tirou a autoridade do apóstolo Paulo. Então, a autoridade não é ser sempre forte. Aí nós vemos que o apóstolo Paulo, apesar de ser autoridade, ele não teve vergonha de mostrar a fragilidade dele, de saber que ele ia ser preso e de que ele não veria mais os irmãos. E os irmãos choraram e eles se consolaram uns aos outros e se abraçaram. Então ali a gente vê o amor ágape, porque o amor ágape, ele nos ensina a lançar fora todo o orgulho da autoridade. Porque a autoridade com humildade é uma autoridade segundo o coração de Deus. E uma autoridade com orgulho se torna uma autoridade soberba e prepotente que nunca quer que os seus, entre aspas, liderados o vejam frágeis. Eu aprendi isso muito com o apóstolo Paulo, como pastora. Eu não estou nem aí se eu vou chorar e não estou nem aí se vão me
Eu não visto capa, nem quero me mostrar forte para ninguém. Então, a autoridade que é autoridade não se mostra forte, se mostra humano, que erra, que tem defeitos, que precisa perdoar e pedir perdão. E esse é o amor ágape. O amor ágape que precisa haver entre o casal. Quando o momento está difícil, quando os dois querem chorar, ali não importa quem é a autoridade e quem é o liderado. Importa é que os dois precisam se ajudar, precisam se consolar, chorar junto, sofrer e rir junto. Isso é o amor ágape misturado com o amor filial de amizade. Tá dando para entender? Tá, agora Márcio. Não, o orador da apostila é o Otávio. Otávio, continua lendo a apostila. E depois você pode ler já Atos 21:5. Depois o Márcio vai ler Tiago 5:17. Prostrados aos pés do Senhor em unidade, Atos 21:5. Você pode ler, Otávio? Atos 21:5. Todavia, quando se encerrou o nosso tempo naquele local, partimos e damos continuidade à nossa viagem. Todos os discípulos, com suas esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. Precisam estar orando um pelo outro. Tiago 5:17. Você pode ler Tiago 5:17, Márcio? Depois o Wagner vai ler também. Tiago 5:17. Elias era homem semelhantemente a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com constância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Quando o casal cria em disciplina e amor, o hábito de orarem juntos, eles estão edificando um ao outro no amor de Deus e no operar do Espírito Santo. Vamos dar um stopzinho? Voltando ali para Tiago 5:17, por que foi colocado Elias? Elias, ele era um homem, ali fala, antes de mostrar Elias orando para que chovesse, mostra que Elias era um homem comum. Ele tinha os mesmos sentimentos que qualquer outro homem. E isso também faz parte do amor ágape. Quando o casal ora junto, os dois se prostram para orar, tem que ter o sentimento que havia no coração de Elias. Somos mulher e homens comuns, sujeitos a erros, sujeitos a falhas. Todos dois estão aprendendo do Senhor. A oração só sobe em meio à humildade. Quando os dois oram, ali não existe um melhor do que o outro, ou um acima, outro embaixo. Os dois têm a mesma graça diante de Deus. Os dois estão ali em unidade, orando. Então, esse texto foi colocado para mostrar que Elias, ele era um homem comum. Apesar dele ser profeta, ele era um homem comum. Mas ele orou para que chovesse e choveu. O casal, quando entende que é homem e mulher comum, sujeito a falhas e erros, mas que juntos, orando, podem fazer toda a diferença, pode fazer chover o avivamento, a bênção, a graça, a vida de Deus no casamento.